Hoje eu quero trazer uma pregação daquelas que você sabe, né? Eu não consegui dormir de novo essa tarde, fiquei lendo, relendo tudo que eu tinha preparado, pensando em tudo aquilo que o Senhor tinha ministrado ao meu coração. E o tema da minha mensagem de hoje é um encontro especial. Você já teve um encontro especial na vida, sim ou não? E aqui não precisa ser um encontro romântico. Aquele momento onde você está com muita saudade de alguém, ou naquele momento em que vai ter algo importante acontecendo, ou aquele momento onde alguém que você ama, de repente, teve alta de um hospital, e vocês tiveram aquele encontro, aquele momento marcante. O que eu quero trazer para a gente hoje é esse movimento importante dos encontros de Jesus. A forma em que Jesus se encontrava com pessoas e a forma em que Jesus tinha o poder de mudar e transformar algumas histórias. O que eu quero falar para a gente hoje, baseado em tudo que está no meu coração, é mostrar que Jesus tem poder para mudar qualquer história que a gente já viu, qualquer história. Pensa na pior história que você já viu e já contemplou. Pensou? Jesus tem poder para mudar essa história. Então, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado ali na tela, para que você nos acompanhe, para que você não perca. Marcos capítulo 5, nós leremos os primeiros 20 versículos de Marcos capítulo 5. Podemos, se você não achou, já está ali. Obrigado, Marcão, Deus abençoe. E a minha versão diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se, precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém, igreja? Um texto incrível, um texto que por si só a gente já lê e já fica feliz da vida, um texto conhecido, e é sobre esse texto que eu quero ter a oportunidade de falar com vocês. Vamos um pouquinho de contexto. O que está acontecendo? Nós estamos na fase de Jesus do auge do ministério. Jesus, ele já tinha escolhido os seus 12, ele já estava fazendo sinais e maravilhas, e nós estamos numa fase onde ele sai de um momento aqui de multidão da Galileia, ele está rodeado por muita gente, e ele resolve ir para a região de Gadara.
Ele chama os seus discípulos e fala para eles: vamos atravessar aqui. Eles vão atravessar o mar da Galileia. E é no final do capítulo 4 que você vai ver o texto famoso da tempestade. É nessa viagem da tempestade, aquela famosa viagem, que os discípulos estão no barco, atravessando por outro lado do mar, e vem uma grande tempestade, e Jesus estava onde? Dormindo na parte de baixo. E o texto conta que enquanto Jesus dormia, o barco balançava, tudo de ruim acontecia, e aqueles discípulos que tinham muita fé e eram muito firmes, estavam apavorados. E diziam entre eles: como pode ele dormir enquanto a gente passa por isso? E eis que surge Jesus, do jeito Jesus de ser. E eu amo pregar sobre esse texto da tempestade. Mas Jesus, ele sobe as escadas pensando: o que está acontecendo? E todo mundo olha para ele e fala assim: Jesus, você não está sentindo? Porque eu imagino que Jesus perguntou o que estava acontecendo, mas ele estava aqui, ó. De repente Jesus chega e fala assim: ei, parou. Aí o mar... Jesus, na verdade, ele cantou uma música. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Vocês amam música antiga, né? Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem... que leva ao Senhor céu e mar. Para deixar com vocês com vontade, não vou terminar. Aí, Jesus acalma a tempestade, e é nessa viagem que ele chega em Gadara que começa o texto que a gente leu. E meu irmão, você está ligado? Ou você entra no texto ou você não entende nada. A cena aqui do texto está dizendo que Jesus mal desceu do barco e ele está chegando numa cidade esburacada, turbulenta, uma cidade muito zoada. E ele já para o barco perto de um cemitério. E quando ele chega na cidade, ali existia um homem que vivia num cemitério, nu, sujo, zoado, todo cortado. E o texto vai dizer que tentavam prender esse homem pelo braço e pela perna. Mas o bicho estava com Satanás tão no 220 que ele quebrava tudo. Jesus chega na cidade, e eu gosto do movimento de... Eu queria ser discípulo, você sabe desse meu desejo, né? Eu queria muito ser discípulo, porque eu fico imaginando como deveria ser descer do barco com Jesus aí. Jesus para o barco, né? Porque veja, ele acabou de acalmar a tempestade. Quem estava com a fé abalada, tá felizão. Eu acho que Jesus era meio Backstreet Boys. Uma coisa meio Menudos do Pai Eterno, sabe? Tipo, vinha ele na frente, aí vinha dois meio abertos, os caras entravam na cidade assim, ó. Só quem já teve um amigo fortão sabe como é andar do lado forte. Imagina, o cara acabou de parar a tempestade. Mas o texto diz que quando eles chegam na cidade, o próprio endemoniado vai ao encontro de Jesus. Olha que recepção afetuosa. Seja bem-vindo. E o endemoniado já chega tremendo, e ele fala: o que você veio fazer aqui? Olha que ousado esse Satanás. E aí começa uma parada de Jesus. Jesus não tinha mania de conversar com o demônio, tá bom? Quem tem essa mania são outras pessoas que gostam de trocar uma ideia e falar: quem é você? E sempre é uns nomes dos demônios famosos, né? Tranca-rua. Não, o que eu mais gosto desses cultos, dessas igrejas, é que eles perguntam pro demônio: o que você veio fazer aqui? Será que eles esperam que o demônio falasse assim: tomar café? É que eu estava numa magrinha, estava apertada, eu vi um gordinho e falei: lá. Mas Jesus, ele resolve trocar uma ideia ali pela primeira vez e fala assim: quem é você? Meu irmão, e é aqui que o bicho pega. A resposta que ele dá é que o nome dele é Legião. Deixa eu te explicar um pouquinho de contexto sobre o que é uma legião. Legião era a forma de você se expressar no exército romano para falar do número de 6.000 pessoas. Ou seja, quem são vocês? 6.000 demônios dentro. Pensa num cara que era o centro de convenções do capiroto. 6.000 demônios. E aí eles tentam trocar uma ideia com Jesus, dizendo: pô, Jesus, olha que cena. Se você não entrar na cena, porque discípulo era gente boa, mas era meio... Tá ligado, né? Eles viram Jesus acalmar a tempestade, mas imagina, você tá chegando com seu amigo fortão, vem um endemoniado pelado, todo podre, todo cortado, começa a trocar ideia. Vamos ser sinceros entre a gente.
A gente sabe que Jesus tinha poder, mas acho que os discípulos estavam meio assim. Se ele avançar no mestre, eu corro pro barco de volta, filho. E aí tem aquela trocação de ideias, Jesus fala assim, legal, beleza, tá bom. Aí eles dão uma opção. O demônio é muito ousado, ué. Ô Jesus, tá vendo aqueles porcos passando ali? Vocês viram para onde os demônios quiseram ir? Para os porcos. Não sei porque vocês estão rindo. Porcos são apenas animais. E aí Jesus fala, beleza. Pode ir para os porcos. Os 6.000 vão para os 2.000 porcos. De repente os porcos começa a descer ladeira abaixo e morre tudo afogado. Aí aquele cara recobra a sanidade. E o texto vai terminar de uma forma linda. Quem viu aquilo sai correndo contando para todo mundo. Ou seja, fofoqueiro tem em todo lugar. Mas às vezes ele é bom. Nesse caso, os fofoqueiros foram usados por Deus. E eles saem contando. Tá sabendo, tá sabendo. E o texto vai dizer que quando eles saem contando e a galera volta para ver o que aconteceu, lá está ele, sentado, bonitinho, trocando ideia com Jesus. Aí todo mundo olha aquilo e fala, eita. Eu fico imaginando o povo olhando dizendo assim, será que é ele mesmo? Mas olha o rosto. Não, mas ele era meio sujo. É ele. E daquele momento que ele tem esse encontro com Jesus, ele se empolga, ele quer ir embora com Jesus, e Jesus fala, não. Sai desse barco e volta para casa, para que todos vejam a transformação que você viveu. Esse é o resumo de um contexto, de um dos maiores encontros que a gente já viu na Bíblia. E o que eu quero falar é justamente sobre isso. Sobre esses encontros que Jesus tem. Que tem poder de mudar qualquer história. Amém, igreja? Absolutamente qualquer história. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, baseado nesse texto, é que no encontro com Jesus, não existe poder que atrapalhe a transformação que Ele promove. Olha que louco, e você, se tiver com a sua Bíblia aberta, do 2 ao 13, a gente vai ver todo esse movimento. Jesus chega, desembarca, o homem com o espírito imundo vem dos sepulcros. Veja, ele vem direto do cemitério, de encontro a Jesus. Esse homem vivia sendo preso, vivia acabado, vivia machucado, vivia podre. Esse homem está todo fedendo. Só que dentro desse cara tem 6.000 demônios. A gente está diante de um encontro que só de você olhar para esse texto é muito louco aqui, porque tem algo que me chama muito a atenção. Jesus mal chega e o próprio demônio reconhece quem ele é. Meu irmão, tem muita gente que está na presença de Jesus há muito tempo, mas não reconhece quando é ele. Esse negócio aqui é incrível, porque o texto vai dizer que quando Jesus chega, eles já saem do cemitério para correr para o encontro, para perguntar o que você quer aqui. E nesse movimento, aqui a gente é da Igreja Batista, esse texto fica mais legal quando a gente é da Igreja Batista. Por quê? Porque a gente não tem muito esse negócio de demônio e tal, não que a gente não acredite. Eu acredito em possessão, amém, igreja? Possessão existe, não tem como. Se a pessoa der brecha, o demônio faz a festa. Mas aqui tem essa cena muito louca. Por quê? Porque esse homem... Irmão, você já viu alguém que quebra uma corrente? E está dizendo que... Veja, ele era tão zoado que era acorrentado pelo pé e pela mão. O que tinha dentro dele era muito forte. O que tinha dentro dele era algo que fez com que a dignidade fosse embora, a saúde, a sanidade. Mas esses 6.000 demônios, essa legião, se prostra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que eu acho incrível a gente olhar no olhar dos discípulos. Sabe por quê? Porque eu imagino que os discípulos aqui já estavam morrendo de medo. Aqui o efeito da tempestade já havia passado para eles. Porque tem alguém, e se você já viu alguém endemoniado, você sabe o que eu estou dizendo. Quem já viu alguém endemoniado está ligado. Muda tudo. Muda a voz, muda o semblante, muda a mão, muda tudo que você pode perceber de um ser humano normal. Você já viu algum endemoniado do lado? Meu irmão, uma vez, minha última experiência com o Coisa Ruim foi numa moça que duvido que a voz dela chegasse no que chegou naquele dia. Duvido. A mão toda retraída.
Aqui a gente está diante de uma cena que é muito forte, que, veja, aos olhos humanos, aquele homem não tinha mais jeito. Sabe o que ele virou? Ele virou o ponto de chacota da cidade. Não passa lá na frente não, hein? Porque o endemoniado, meu irmão, no texto bíblico não fala o nome dele, mas o apelido dele é endemoniado. Mas para a ação de Jesus, não importa se é um demônio, não importa se são 2 demônios, não importa se são 3, não importa se são 6.000, porque quando alguém tem um encontro com Jesus, nada pode atrapalhar a transformação. Zero. O que eu quero te dizer com isso para que você entenda? É que não importa a tua vida, não importa por onde você passou, não importa o que você viveu, não importa se você entregou a tua alma, se você entregou o teu espírito, se você entregou o teu sangue, não importa. Porque se Jesus te encontrar, tudo isso cai por terra na hora. E ponto. É por isso que eu vou insistir numa fala. Crente não desiste de ninguém. De ninguém. Não importa por onde passou, não importa o que fez, não importa de onde veio. Porque os encontros com Jesus renovam tudo aquilo que havia se perdido. Olha para essa cena. Eu fico imaginando quem estava no trâmite do caminho. Porque vamos ser sinceros, o ser humano gosta de uma treta. Imagina quem estava ali no porto trabalhando. Chega um barco com um cara de barbão, tal, um cabeleira, com mais os amigos dele. De repente você olha para o lado, quem está vindo? O endemoniado. Mano, imagina essa cena. Os caras pensando assim, eita. Qual que é a expectativa? O endemoniado correr e dar uma voadora em Jesus. É ou não é? Ninguém vê o endemoniado e pensa assim, será que ele vai dar bom dia para o rapaz do barco? Ninguém imagina o endemoniado falando, seja bem-vindo a Gadara, lugar de gente feliz. Não. Agora imagina quem estava olhando essa cena, a hora que ele chega, todo arrebentado e possuído, mas quando ele vê Jesus, ele se prostra. Ou a gente aprende o poder que Jesus tem, ou nós duvidaremos daquilo que Ele pode fazer e promover na vida das pessoas. E ponto. Por isso que eu gosto de insistir. A gente às vezes precisa conhecer pessoas com histórias que... sabe aqueles testemunhos que dão até medo? A gente precisa ouvir agora, às vezes, uns testemunhos para a gente perceber. Porque esse texto está muito longe da gente de data. Mas tem umas histórias que você ouve, meu irmão, que dá até medo de saber como terminou. Mas quando Jesus entra, ele zera. Já ouviu história assim? Deixa eu te contar um negócio que eu vivi uma vez com a Ellen. Quando eu era pastor na Paraisópolis, na favela, teve um dia que uma menina, que era visitante, deu uma manifestada lá. E só a menina, gente, a menina era assim, um palito, a menina. Sei lá, ela pesava uns 45 quilos. E na hora que o capiroto tomou conta, fica de pé, Fragéria, aí, rapidão. Não, você não é o capiroto, tá doido? O rapaz que estava na frente dela parecia muito Fragéria. Opa, gelou, né? Obrigado para quem bateu no vidro nessa hora. Teve um monte de gente falando, não, é melhor a gente ir embora, Alfredo. Meu irmão, do tamanho do Fragério, uma menina de 45 quilos empurrou a cadeira dele e jogou ele para frente assim com tudo. Eu não esqueço a cara desse menino. Pode sentar, querido. Você achou que eu ia falar que você era o demônio? Não, né? Você é um anjo, garoto. E aí eu lembro que aquele dia o culto, a gente expulsou, fez tudo, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Quando a gente chegou no carro, porque lá em Paraisópolis não tem estacionamento, você deixa o carro na rua. Tinha uma mulher possessa me esperando, você acredita? Encheu meu carro de lixo. Encheu meu carro de lixo. Lixo, mas lixo podre. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei, você esqueceu alguma sacola dentro do carro que a gente veio descer na rua? Ela falou, não. Eu falei, então alguém esqueceu. Era lixo podre. A endemoniada estava do outro lado da rua dizendo, aqui não. Aqui você não vai conseguir. Eu falei, cala tua boca. Mas pensando, mas se correr... Não, se correr a gente ora. E aí eu lembro que nós olhamos para o olho dela assim, sem medo. E falamos assim, vamos ver quem manda nesse lugar. Entramos pro carro e fomos embora. Irmãos, quando eu cheguei em casa, que a gente guardou o carro, que a gente estava num lugar iluminado, meu carro estava todo riscado. O Satanás pegou uma chave e resolveu fazer uma volta no meu carro. E eu sempre fui um cara muito apegado. Hoje não. Aí eu lembro que Ellen me olhou e fez, ainda bem que hoje não. Porque meu carro ganhou um apelido no condomínio, o carro da lotérica. Sabe por quê? Toda semana tem uma raspadinha nova nele agora.
Não direi mais nada daqui pra frente, porque o sorriso dela já tá caguetando. Outro dia eu estava lá de boa, chegou a seguinte mensagem: vamos confessar pecados? Eu falei, confessar pecados por mensagem. Arranhei o carro de novo. Falei, isso não é confessar pecado. Isso é retroativo. Mas eu lembro que tudo aquilo acontecia porque ele estava tentando negociar, mas com Jesus não se negocia. Basta um encontro de Jesus e um toque de Jesus, e eis que tudo se faz novo. E ponto. Segunda coisa que eu quero deixar no seu coração, baseado nesse encontro lindo, nesse encontro especial, é que o encontro com Jesus gera liberdade, dignidade e surpresa. Ah, eu amo esse texto. Olha o que diz ali, o 14 ao 16. Olha que coisa linda. Os que cuidavam dos porcos, eles fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali que o possesso, que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Queridos, olha essa cena. Agora aqui a gente está vendo aquelas pessoas correndo, contando para todo mundo, dizendo: ei, você não acredita, aquele endemoniado, aquele do cemitério, aquele que se cura, que se corta, parece que ele foi liberto por um homem que chegou agora num barco. Irmão, as pessoas estão surpresas, as pessoas não estão entendendo nada, elas estão contando e mandando todo mundo ir ver. E aí quando chega o verso 15, que eles se aproximam, é a cena mais top. Porque aqui a gente tem que respeitar o tempo do texto. Eu imagino que Jesus o libertou, foi com ele em algum lugar ali da região, deu um banho, arrumou uma roupa, foi o tempo dos caguetas sair contando para todo mundo, mas quando eles voltam, o endemoniado estava lá. Eu imagino que Jesus arrumou o endemoniado igual mãe arruma filho. Eu imagino que o cabelo dele estava lambido tudo para um lado, a calça estava na boca do estômago, e ele estava sentado com Jesus assim, ó. Ai, que legal. Imagina a cara dessa galera. Imagina o tanto de surpresa. Porque ele foi liberto, meu irmão. Quando a gente é liberto, até o nosso semblante muda. E aqui, para quem é endemoniado e para quem não é, quando Jesus entra na nossa vida, o nosso semblante fica leve. Gera surpresa, as pessoas não entendem. Aquele cara foi liberto, a mão dele voltou a ficar normal, o sorriso. Eu fico imaginando que Jesus chegou para os discípulos e falou assim: ei, alguém arruma aí uma Colgate, alguém arruma uma pasta, shampoo, bora, tal. E foram limpando. Alguém tem uma roupa, tal, e colocaram, e ele estava. Sabe por quê? Eu quero te dizer uma coisa aqui muito importante. Uma das coisas que Jesus sempre gera quando se encontra com os perdidos é dignidade. Uma das especialidades de Jesus é devolver a dignidade para aquele que perdeu. Sabe por que aquelas pessoas estão surpresas? Porque aquele que elas usavam para chacotear, para zoar, para falar, ó lá, o fedorento, agora mudou, agora ele está limpo, sorridente, com o cabelo para o lado. Ele recebeu de volta a dignidade de vida. Agora não pode mais ser chamado de endemoniado. Agora o melhor apelido que ele receberia é o encontrado. Porque ele foi encontrado pelo próprio Jesus. Essa cena é linda. Porque eu fico imaginando todo mundo olhando com cara de uou. Na minha cabeça, aquele endemoniado deveria ter alguma marca de expressão, para ninguém ficar em dúvida. É ele sim, ó lá, ó. Ó o corte que ele tem no rosto aqui, ó. E o texto está contando numa visão macro. Mas se eu fico imaginando aquele endemoniado, porque ele está com Jesus, né? Aquelas pessoas que passam e falam assim, não é ele não. Aí ele vira assim, vai assim, ó. Transformou, sorriu, voltou. Ele volta para a vida. Uma das especialidades de Jesus é essa, é fazer com que a gente fique simplesmente surpreso, porque Ele está libertando pessoas. Por isso que, meu irmão, nós precisamos dar a segunda chance para todo mundo. A gente precisa ser surpreendido às vezes pelas coisas que Jesus está fazendo, mas por que a gente não passa mais por isso? Porque nós não damos a oportunidade de pessoas transformadas se aproximarem de nós. Porque se chega alguém aqui cheio de apelido, cheio de marcas, e confessa, a gente tem dificuldade de acreditar que foi transformado e mudado. Aquele exemplo que eu usei uma vez, não sei se você lembra, que quando a gente ouve um testemunho muito pesado, a gente acha bonito, desde que a pessoa não sente do meu lado. Não é assim?
A pessoa chega e fala, posso dar um testemunho? Pode, claro. Eu matei 35 pessoas. Você fala, que bonito. Não, eu esquartejei 2 delas, fui preso, mas Jesus me libertou. Meu irmão, se tiver um acampamento e o cara falar assim, estou no seu quarto, você fala, não é nada. Te contei que eu não vou ficar até o fim do acampamento, que eu trabalho? Não é assim? Porque as pessoas, elas não entendem aquilo que Jesus faz e a forma que Ele age. Jesus é especialista em gerar surpresa sobre aqueles que não tinham nada, não eram ninguém, mas passaram pelo caminho dele e se reencontraram. Deixa eu te falar uma coisa, independente do que falaram de você, um encontro com Jesus te devolve a dignidade na hora. Tem muita gente que tinha um apelido de vagabunda, mas agora é chamado de filha. Tem muita gente que tinha um apelido de trambiqueiro, mas agora é chamado de filho. Nóia, o Nóia se tornou filho. Eu não quero continuar nos nomes porque eu tenho medo de ser ofensivo. Mas pensa aí em alguma coisa que talvez um dia você ouviu e deixou marcar a tua genética e por um tempo você entendeu que era verdade. Não. No encontro com Jesus eis que tudo se fez novo. Agora você é filha. E ponto. No encontro com Jesus você foi transformado. Agora você é um filho. Porque as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Receba de volta a dignidade que Ele tem para a tua vida. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Que o encontro especial, ele precisa ser reconhecido por todos. A começar pelos nossos. Volta para casa. Essa é a parte do texto que daria para fazer uma pregação só sobre ela. Porque no final, no 18 ao 20, é muito louco. O texto termina assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Aqui tem uma parte que eu acho linda. Tudo aqui aconteceu, Jesus precisa se retirar. Aqui as pessoas da cidade, que é uma outra pregação que talvez eu faça domingo que vem, elas pedem que Jesus se retire. Jesus, ele volta para o barco. E aqui eu preciso entender uma coisa muito linda. Toda essa viagem, essa movimentação, foi só para se encontrar com esse rapaz, libertá-lo e voltar. Jesus não faz mais nada. Ele vai, pega a tempestade, tem o tempo com esse menino, o povo fica maluco e fala: é melhor você sair daqui. Jesus vai embora, mas quando ele está entrando no barco, eis que chega o menino, ou o rapaz, e tenta entrar no barco junto. E aqui a cena diz que ele volta com os discípulos, e quem está lá, só quem é primeiro amor vai entender agora. Imagina aquele cara que falou: que vida da hora, mãe. Aí Jesus volta por barco e ele: agora é Jesus e os 13, não mais os 12. Animadão. Aí Jesus olha e fala: fazendo o que aqui, meu filho? Percebe? Porque no texto a gente acha que é desse jeito, né? E ele veio e Jesus fez: volta para casa. Não. Ele está no barco empolgado. Eu imagino que ele já chegou falando: ô Jesus, eu já posso puxar a âncora? Bora Jesus, que a gente tem que... Jesus falou: não. Agora você vai voltar para casa, para os da sua família, e vai mostrar para eles a transformação que você viveu e as misericórdias que eu tive sobre você. Meu irmão, aquele menino empolgado, ele precisa voltar. E aqui, deixa eu fazer uma comparação. Sabe o que eu entendo nesse volta para casa? É quando a gente quer fazer do local de encontro a nossa morada, esquecendo que nós temos uma missão. Para mim, o barco é a igreja. Para mim, o barco, e aqui jovens, me ouçam, é acampamento. Tem jovem que no acampamento, irmão, é transformado, é redimido, é renovado, é revigorado, gira no manto, fala mistério, deixa até de ser batista, na hora do louvor faz performance, mas quer ficar só no acampamento, só no evento.
é no culto. Mas Jesus olha para ele e fala assim: ei, não. Agora volta para casa. Sabe por quê? Porque o primeiro lugar que precisa presenciar a nossa transformação é o nosso lar. E aqui, irmãos, o texto não diz, mas eu vou te dizer como eu interpreto essa parte final. Esse rapaz tinha família, sim ou não? Sim ou não? Se não tivesse, Jesus não falaria: volte para a tua família. Meu irmão, você já pensou como que era o coração dessa mãe? O teu filho, ele é um ponto turístico da cidade. O teu filho é chamado de endemoniado. O teu filho, você só ouve uma coisa sobre ele: não tem mais jeito. Teu filho está sujo, seu filho está podre, seu filho está zoado, seu filho está acorrentado. Esse voltar para casa, se a gente não entender, o texto perde até um pouco a graça. Porque eu fico imaginando de verdade, eu fico imaginando a cena desse menino voltando para casa. E eu fico imaginando, e aqui pais, me perdoem, mas toda mãe tem uma fé inabalável. Eu fico imaginando aquela mãe que ficou assim: não, ele vai voltar, não é possível. Aí eu fico imaginando, a cena é minha, eu que estou pregando, eu posso falar o que eu quiser, né? Fico imaginando aquela mãe varrendo o quintal. E ela olha e vem vindo alguém. E mãe reconhece o filho a 4 quilômetros. Pelo jeito de andar, pelo corpo, por qualquer coisa. E eu fico imaginando ela pensando assim: será que é ele? Uau. E ele vem se aproximando e ela: amor, vem aqui. Aí sai o pai: será que é ele? E aquele menino vem descendo. E ela sabia da fama. Imagina o medo. Mas será que é ele endemoniado chegando? E ao mesmo tempo que ele se aproxima, imagina comigo um misto de alegria com socorro. E aquele menino sorrindo. E se for um menino crente raiz mesmo, ele fez uma piada. Ele chegou e fez: e aí, mãe? E a mãe fez: filho? Zoeira! E a mãe: ele voltou! Mostra lá para eles aquilo que você viveu. Mostra para eles aquilo que você recebeu. E eu imaginando ele lá, abraçando e beijando. E ele cheiroso, porque quem passou o perfume dele foi Jesus. Jesus não tinha perfume, mas na minha história tem. Ele está com o cabelo para o lado, ele está bonitinho. Aquela mãe e aquele pai estão olhando aquilo e dizendo: o nosso filho voltou. E para mim, é o tipo de história que aquela família conheceu quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque eu fico imaginando ele dizendo assim: não, mãe, senta aí que eu vou te contar. Não, chegou um cara num barco e desceu com outros caras. E de repente ele falou comigo e eu entendi. E quando eu fui ver, eu estava livre, eu estava liberto. E imagina aquela mãe chorando, dizendo assim: quem é esse? E ele disse: é Jesus de Nazaré, mãe. Ele tem poder para mudar a nossa história. E aquela mãe se convertendo ali. E aquele pai dizendo: louvado seja o nome de Jesus. O meu filho voltou. E o texto é tão incrível que vai dizer que ele não aguentou ficar só na casa. Ele foi por toda Decápolis, pregando e falando de Jesus. O William Hendrickson, ele diz que essa Decápolis era uma liga de 10 cidades helênicas: Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hippo. Ele não apenas anuncia essa mensagem teórica, mas o que Jesus lhe fizera, a sua própria experiência. Ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça. Porque uma coisa é pregar o que eu li, outra coisa é pregar o que eu vivi. Quando alguém famoso se converte, não é legal? Porque onde ele vai, Jesus começa a ser conhecido. É o que está acontecendo aqui no texto. Ele era famoso. Ele era o endemoniado famoso. Imagina ele chegando nas cidades, irmão. Senta aí, pessoal. Porque já deveria ter corrido o boato. Sim, eu fiquei endemoniado muitos anos. Eu fui preso por correntes. Eu vivi em cemitério. Mas um dia eu encontrei Jesus. E o tanto de gente que se convertia, irmão. É porque aquele que foi encontrado por Jesus agora é convocado para gerar transformação no mundo. A partir de onde?
da nossa casa. Meu irmão, a gente está diante de um texto que enche o meu coração de alegria. Mas um texto que precisa gerar uma reflexão nos nossos corações. E as reflexões que eu quero deixar para concluir essa pregação. É primeiro, independente de onde você trilhou o seu caminho, se Jesus te encontrar, está tudo renovado. Segundo, surpreenda as pessoas com a nova pessoa que você é. Mas o terceiro, volta para casa e mostra para a tua família que a sua transformação é verdadeira. Nós precisamos voltar a cuidar daquilo que realmente importa. Nós precisamos estar atentos. Essa história é uma história pesada. É uma história que era para ser tenebrosa. É uma história de uma vida que foi desfeita, de uma vida que foi bagunçada, de uma vida que foi totalmente zoada, mas que viveu o milagre da transformação. E aqui talvez você ouça essa pregação e diga assim: mas eu não sou um endemoniado. Concordo. Mas o fim daqueles que não têm Jesus, sendo endemoniado ou não, é o mesmo. Talvez você não seja endemoniado, mas perdeu a sua dignidade. Talvez você não seja um endemoniado, mas a sua família não reconhece a sua transformação. Talvez você não seja um endemoniado, mas não tendo por lugar nenhum falar daquilo que Jesus tem feito. Toda transformação promovida por Jesus é feita para que o nome dele se torne cada dia mais conhecido. Tem muita gente calada nessa igreja, cara. Tem histórias que eu ouço de púlpito e eu falo: meu irmão, minha irmã, as pessoas precisam conhecer a tua história. Mas eu entendo o medo que elas têm. É de contar e ser mal aceita. Mas tem tanto milagre aqui dentro. Tem tanta gente aqui que foi desenganada. E não estou falando de saúde. Estou falando de caráter. Tem tanta gente que ninguém dava nada. Tem tanta gente que já foi do crime. Tem tanta gente que já foi da zoeira. Tem tanta gente que já foi de Satanás. Mas foi encontrada, renovada e transformada pelo sangue do Cordeiro. 6 mil, 10 mil, 100 mil, quantos demônios for, basta um encontro com Jesus para que todos morram afogados. E no lugar onde já foi dominado pelo demônio, o Espírito Santo tem todo o poder para tomar aquele lugar e dizer: agora isso aqui é meu. Amém, igreja?